Continuando, família, vamos ver agora também um pouco do comportamento dos mineradores, os mineradores que têm um comportamento tão importante da gente estar identificando no mercado, porque são eles que acham, entre aspas, novos bitcoins todos os dias, e esses novos bitcoins podem causar pressão vendedora no mercado. Será que eles estão pegando esse bitcoin e tacando no mercado todos os dias para cobrir os custos? Ou então, será que eles estão pegando esses bitcoins e acumulando, tirando essa pressão vendedora do mercado? Antes até de mostrar esse indicador, eu quero mostrar que o hash rate, ou seja, a complexidade da rede, digamos assim, atingiu uma all-time high, uma nova alta histórica. Isso significa, então, que nunca esteve tão difícil de minerar Bitcoin, de achar o bloco para ganhar recompensa, e isso faz, obviamente, com que os mineradores tenham cada vez mais dificuldade e, consequentemente, custos para achar novos bitcoins para manter a sua mineração. É um comportamento que a gente está tendo muito interessante. O hash rate não para de subir, literalmente, mesmo a gente com Bitcoin a 19, 20 mil dólares, preço de 2017. A gente tá, olhem só o hash rate como estava aqui, essa onda, digamos assim, laranja em 2017. Então, essa onda laranja, a dificuldade muito mais baixa do que agora, sendo que o preço é igual. Então, notem realmente como o Bitcoin está evoluindo, a rede cada vez mais segura, e isso mostra também uma evolução por parte da complexidade da rede. Só que isso, de certa forma, causa com que os mineradores que tenham máquinas mais antigas começam talvez a não valer tão a pena dessa forma, então, minerar Bitcoin. Isso gera o chamado hash ribbon. O que é o hash ribbon, o sinal hash ribbon? Significa, basicamente, a gente mede aqui o hash de curto prazo, essa dificuldade de curto prazo, digamos assim, versus a dificuldade de longo prazo. E sempre que a gente tem essa dinâmica, então, da complexidade aumentando, o preço vem caindo, então muitos mineradores são obrigados a desligar suas máquinas, então o hash de curto prazo, ele tende a cair no hash de longo prazo. É isso que a gente viu aqui, então, nesse bear market. E quando a gente tem a inversão, ou seja, o hash de curto prazo volta de novo acima do hash de longo prazo, que nesse caso aqui é essa linha verde, e o hash de longo prazo é a linha azul, a gente tem o chamado sinal histórico, hash ribbon. Ele já aconteceu, eu trouxe aqui no canal exatamente o dia que ele aconteceu, e vocês notam que então ele é um sinal histórico de compra no Bitcoin. Vocês notam aqui muito claramente que pouquíssimas vezes no passado a gente teve esse sinal, mas ele sempre significou no longo prazo, tá? Não é um sinal instantâneo, é um sinal ao longo dos meses, que os meses seguintes do Bitcoin, eles viram uma alta expressiva, porque mostra, então, essa atividade dos mineradores, que eles têm que capitular quando o Bitcoin começa a cair, o nível de hash começa a subir, e a gente tem essa dinâmica, então, de ajuste dentro do Bitcoin. A gente já teve esse sinal, porém, a gente nota que o hash realmente ele está em alta histórica. Então, isso também pode estar fazendo com que alguns mineradores estão tendo que vender seus bitcoins para pagar custos. É exatamente isso que a gente está vendo aqui, mas a gente tem um detalhe aqui bem interessante em relação a esse indicador. Porque o que a gente nota aqui, sempre que a gente tem ondas verdes, barras verdes, significa então uma média de acumulação pelos mineradores nos últimos 30 dias. Enquanto que a gente tem aqui barras vermelhas, significa que os mineradores estão realizando seus bitcoins. Então vocês notam claramente, a gente está com barras vermelhas, na média os mineradores estão sim realizando os seus bitcoins, só que tem alguns detalhes aqui. Notem primeiro que interessante a gente notar que no ciclo de 2021, e na verdade é um comportamento de bull run, vocês notam que as barras vermelhas elas vêm aqui embaixo. Significa que não só os mineradores, mas todos os grupos significativos do Bitcoin realizam Bitcoin na força, realizam Bitcoin em bull run. Compradores de longo prazo, baleias, mineradores sempre tendem a esse comportamento de veneno na força. Então, em todas as bull runs, não é tão difícil identificar que a gente está vivendo uma bull run aqui e os mineradores, os grupos significativos começam a vender de forma agressiva, realizando lucro. Mas o também interessante é notar que a gente não teve essa realização no topo de 69 mil dólares. Mais um indicador, quem me acompanha sabe que eu estou falando, mais um indicador que mostra que teve um comportamento aqui, os mineradores de bull run, em 65 mil dólares, e não os 69, pelo contrário.
Notem essas barras verdes aqui mostrando que durante toda essa corrida aqui do fundo aqui entre topos e o topo de 69, de 29 para 69 mil dólares, a gente teve praticamente uma acumulação por parte dos mineradores e assim estamos desde então, até que recentemente, então de alguns meses para cá, mais ou menos aqui de agosto para cá, nos últimos 2 meses, a gente está vendo essa realização de Bitcoin por parte dos mineradores. Isso se dá muito, na minha opinião, devido ao hash tão alto, porém, a gente nota que esse nível de venda ele está diminuindo pouco a pouco ao longo das semanas. Já chegamos aqui a ter um nível de menos 9 mil bitcoins por mês e agora estamos em um nível de menos 4,5 bitcoins. Então, apesar de ser um sinal bearish, mineradores realizando, a gente tem uma diminuição dessa realização. Então, se esse trending, digamos assim, se essa tendência continuar, a gente já teve o pico aqui de realização, estamos baixando, até que eles voltarão para a acumulação. Vamos acompanhar esse indicador para ver então se isso vai se confirmar. Então, a gente começa a ver alguns sinais positivos on-chain, na minha visão, mostrando uma acumulação de longo prazo. E vocês sabem que, para mim, Bitcoin já está em um ótimo preço de acumulação para o longo prazo. Isso não significa que eu estou 100% comprado, muito pelo contrário. Minha estratégia, dollar cost average por intensidade, vou acumulando toda semana com metade da intensidade e a outra metade eu utilizo para começar também a utilizar, a acumular poucas altcoins, por exemplo, Chainlink, Ethereum, e a outra metade, então 25%, está indo para caixa. E esse caixa eu uso quando? Eu uso quando eu achar interessante. No meu caso, eu vou utilizar se o Bitcoin realmente der mais uma pernada forte para baixo, atingindo 16 mil dólares, 14 mil dólares. Não acredito que vá até muito além disso, mas sempre lembrando que existe risco nesse mercado, tudo pode acontecer, ninguém sabe o futuro, ninguém crava fundo, quem crava fundo muito provavelmente teve sorte, então não tente cravar fundo nem vender no topo, porque historicamente sempre quem tenta fazer isso acaba não conseguindo e então psicologicamente já fica abalado, então essa pessoa tende sempre a vender no FOMO, tende sempre a realizar prejuízo, tende, digamos de forma geral, não ter sucesso no mercado.